Você sabe fazer perguntas? Você sabe ter um jeito certo de fazer perguntas que você seja mais objetiva e tenha o resultado daquilo que você quer? Eu sou Luciana Aparecida e quero pedir para você, antes de mais nada, se inscreva no meu canal, dê joinha, compartilhe com mais pessoas que tenham interesse nesse conteúdo. Vou te passar para você algumas técnicas de como você pode estar fazendo perguntas para obter aquilo que você quer. A questão de fazer pergunta. Se você faz uma pergunta fechada, a resposta também é uma resposta que às vezes não vem de acordo com aquilo que você quer. E tem a questão da pergunta aberta. O que é a pergunta aberta? É aquela pergunta que faz a pessoa pensar, que instiga a pessoa a ela te dar a resposta que você tenha interesse em saber. Como, por exemplo, se você faz uma pergunta, você gosta de tal coisa? Como que é seu nome? É uma pergunta fechada. A pessoa vai falar o nome, ou sim ou não. E agora, como que é a questão da pergunta aberta? A pergunta aberta é quando você instiga a pessoa a ela pensar, a ela falar coisas que às vezes ela não estava interessada em dizer. Por exemplo, você está numa situação no trabalho e você precisa de saber mais situações sobre aquela. E você faz a pergunta mais profunda. Só um exemplo. Se você perguntar para outra pessoa, como eu falei antes, né, sobre se ela gosta, se eu gosto de doce, coisa assim, ela vai dizer sim e não. Aí se você pergunta para ela, qual tipo de comida que você gosta? Que tempero que é? Como que é que você gosta? Olha como ficou mais profunda a pergunta. Isso instiga a pessoa a ela falar, mas não ser muito fechada naquela questão. Então, essa questão de você fazer perguntas em tudo na sua vida, tudo que você quer ter uma resposta diferente, você tem que ser mais incisivo, você tem que ser mais criativo, você tem que fazer perguntas mais objetivas e abertas, que faça que a pessoa pense e que também ela possa estar dando aquela resposta que você tenha o interesse em saber. Que nem eu falei antes já. Se você perguntar que tipo de comida que você gosta, qual o sabor, e você for fazendo perguntas assim, olha o quanto que a pessoa tem que explicar da situação. E vou te dar outra dica bem bacana sobre as questões de que você fazer perguntas para o seu corpo também. Olha que interessante. Assim como o nosso cérebro tem neurônios e memória, o nosso corpo também tem neurônios e memórias também. Você possa não estar sabendo disso, mas isso é um fato verídico mesmo. Às vezes você tem a situação de uma dúvida, todo mundo tem, né? E você gostaria de saber uma resposta que vinha de acordo com aquilo que você tem interesse em saber. E às vezes você fica perguntando para pessoas que vai responder, se for seu amigo, vai responder aquilo que você quer ouvir. Mas de repente você precisa de uma resposta que seja mais assertiva e que de repente não vá de acordo com aquilo que você quer. Mas se você tiver o hábito de fazer a pergunta sem colocar pressão, sem colocar ansiedade, você vai obter uma resposta. E isso é um fato tão engraçado que antes eu não acreditava nisso, até eu começar a testar e realmente ver que é verdade. Vou te dar uma técnica para você fazer agora, mas para você saber se funciona ou não, você tem que fazer, tem que testar mesmo. Você está com uma dúvida sobre uma situação, você antes de dormir, você pergunta sobre aquela situação, corpo, o que você acha? Pode perguntar para o corpo, perguntar para Deus também, porque você vai obter a resposta. O bom, bacana é que você pode fazer essa pergunta e você ir dormir e sem se preocupar com a resposta. Não tem essa preocupação, eu tenho que saber hoje. Só confia que a inteligência divina, ela vai te dar resposta, ela vai te mostrar. E você pode ter essa resposta. Ou às vezes uma intuição, às vezes um livro que você leia, um vídeo que você veja, uma pessoa, qualquer coisa. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai obter aquela resposta. Só que às vezes, por ser tão simples e por ser fácil, você falar, mas
Da onde que isso é verdade? Eu desafio a você a testar, a fazer o teste mesmo. E isso serve também, tão engraçado, né? Para questões, vamos supor, vamos supor que você está em dúvida entre uma roupa que você queira vestir, uma viagem que você queira fazer. E aí eu vou passar uma outra técnica, outra dica bem top para você fazer mesmo. Vamos supor que você está em dúvida entre ir para duas viagens que você tem a opção de ir. Você pode ir só para uma. Vamos viajar, vamos para a praia e outra viagem, vamos supor que seja para outro lugar que você tem aí. E você está na dúvida, não sabe qual escolher. Você fecha o olho, faz o processo de meditação mesmo, respiração, para você estar esvaziando a mente mesmo, sabe? Quanto mais você respira, mais você tira aquela ansiedade, aquela expectativa, mais você vai esvaziando a mente. Você faz um processo de umas 20 vezes de respiração. Puxa a respiração profundamente e solta. Umas 20 vezes mesmo e relaxa. Aí você imagina, bom, se eu fosse viajar para a praia, para o Nordeste, como seria? Fecha o olho e imagina, faz todo o processo de imaginação, tipo assim, para o lado esquerdo, imagina. Aí você imaginou bastante, não tenha pressa sobre imaginar como seria, só imagina. Depois volta de novo, aí para o lado direito, aqui você fecha os olhos e faça o mesmo processo de imaginação. Como seria se eu fosse para tal lugar? E você imagina toda aquela situação e naquela que você sentir mais, que você sentir que for mais real, que você sentir que a imaginação ela fluiu, que você conseguiu colocar detalhes, conseguiu sentir leve, você conseguiu se sentir que esteja naquele lugar. Olha, essa foi a opção que o seu corpo escolheu. Por ser tão simples, por ser tão fácil, por ser leve, às vezes você não acredita. E eu te falo mais, muitas das situações que você vivencia é porque você não tem respeito pelo seu corpo, você não se observa, você está o tempo todo no piloto automático, você às vezes bebe água, nem sente se a água está gelada ou quente, e pode observar para você ver. Às vezes você levanta de manhã, você vai escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho, e você sai tão automático, você entrou e saiu e nem percebeu o que você fez. Você já se imaginou se você começasse a observar, a sentir a temperatura da água, o escovar de dente, o movimento que você faz? Tipo assim, estar no presente, estar no aqui e agora. Você já se imaginou fazendo esse teste tão simples, mas você estando no presente, observando o seu corpo, que você vai ver que o nosso corpo, o tempo todo, ele nos dá respostas. Mas por você não se observar, você às vezes come demais, come coisas às vezes que nem faz bem na sua digestão, que você nem deveria comer, porque você não se observa, porque você não está no presente e você não... O seu maior amigo é o seu corpo e o seu maior inimigo também é o seu corpo, porque às vezes, na maioria das vezes, você desrespeita o seu corpo, faz coisa que ele não quer, faz coisa que vai desagradar ele mesmo. E o nosso corpo é nada mais que o quê? Que é a casinha que onde cuida, que habita o nosso espírito. E nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa matéria, a nossa carne, nosso corpo é a casinha que cuida, que fica ali dentro para cuidar do nosso espírito. E às vezes você maltrata essa casinha, né? Você deteriora ela, você machuca, você estraga mesmo, sabendo que isso é o que protege a nossa alma e o nosso espírito. Então, uma coisa bem bacana é você estar em congruência, em harmonia com o seu corpo e saber que não é só viver no automático, é começar a se observar no aqui e agora. E que, opa, engasguei aqui. E que você pode realmente mesmo pedir mesmo resposta para seu corpo, que ele vai te dar. Uma coisa interessante é que as pessoas, elas duvidam porque isso é simples, e o ser humano ele tem mania de querer coisas mirabolantes, coisas que sejam difíceis de acesso, mas na realidade a vida ela é simples e fácil, mas as pessoas, ou você às vezes está aí querendo complicar por questões de que foi ensinado, né, que da infância, a vida toda, que é difícil as coisas, às vezes foi falado para você, não, é difícil, as coisas estão difíceis, e você começa a acreditar que as coisas são difíceis e começa a agir como tudo fosse difícil, no piloto automático.
Então eu te desafio a você fazer sempre a pergunta para o seu corpo, se observar. E se você tem alguma dúvida, testa. Se você tem alguma dificuldade, alguma situação que você queira uma resposta e que você não está conseguindo a resposta, faça antes de dormir que você vai saber. Meu nome é Luciana Aparecida, fico muito grata por você estar assistindo meu vídeo. Peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe e dê um joinha, eu vou ficar muito grata. Um beijo e espero que desafie você a fazer. Esse é o segredo. O segredo é você fazer mesmo, é a ação, é você testar. Não tem como você saber sem você testar. E te digo mais ainda. O segredo, às vezes você fala assim, mas eu fiz, não tive resposta nenhuma. Sim, o segredo é ter constância. Você vai ter sempre fazendo, sempre se observando, que a partir da questão do hábito, da prática, você começa a ouvir as respostas daquilo que você quer. É só isso e até o próximo.